aí especial, Ricardo Salles, hein? Deputado, ex-ministro do governo Bolsonaro, para falar com a gente já sobre a CPI do MST. E ele também vai poder falar sobre esse assunto aí de Lei Rouanet. Vou me despedir do Adbala. Adbala, meu parceiro. Irmão, satisfação enorme de conhecer. Junto. Sou teu fã pra caramba. E essa polêmica é igual a minha. Tamo junto sempre. Você, Pavinato, pode ir pra lá. Vou. E abre o trono aqui pro Ricardo Salles. Aqui é o Tá na Roda. Aqui é essa naturalidade. O Ricardo Salles eu saio também, pô. Nossa! Vem, Salles. Pode vir aqui com a gente. Prazerzaço de ter aqui. Seja bem-vindo ao Tá na Roda. Vem pra roda. Valeu, meu amigo. Bom, o Felipe Monteiro queria trazer um contraponto, né? Claro. É importante contraponto, porque a visão colocada pelo Pavinato e pelo deputado não é mais moderna. O dinheiro gasto com cultura é importante. Mas o Brasil eu falei gasta isso, muito pouco com cultura. Você tá concordando comigo? Não tô não. Você pega numa particularidade, Cláudia Raia, Ludmilla, tem que ter mais projetos. Não, mas calma aí. Mas são 5 milhões. 5 milhões você ajuda quantos pequenos artistas? Você esquece, por exemplo, Cláudia Raia, vai ter o figurinista dela, vai ter costureira dela que vai produzir. Nossa, que conversinha, PP. Sim. Vai ter R$1 gasto com cultura, gera R$10 na economia. É importante. Então, assim... É do pipoqueiro da frente do Teatro Renault lá, né? Vai custa 80 claro que vai ganhar dinheiro também, Pavinato. Essa ideia não é mais moderna, não. A cultura é importante, né? O que tem que fazer é descentralizar realmente para artistas independentes, que não tem, não é? Mas não pode você vilanizar o artista famoso. Claro que pode, pô. O artista famoso gera nada. O artista famoso, ele consegue patrocínio por A Lei Rouanet. Ele tem a visibilidade. A Lei Rouanet é pra difundir cultura, não gerar riqueza. Não é pra gerar riqueza. Se fosse pra gerar riqueza, pagava o imposto pro governo e o governo não aplicava em saneamento, no que precisa. Em um momento em que o maior problema do Brasil é o endividamento das empresas e das pessoas, não é fácil conseguir patrocínio de empresa, não. Isso é errado, né? O Estado tem que entrar realmente e produzir e dar dinheiro pro artista porque R$1 em cultura já R$10. Mas a dona Maria Lourdes não consegue, com a aposentadoria dela, comprar o ingresso. É pouco. Mesmo que seja isso eu vou virar artista. Dizer que, de fato, o recurso da cultura, ele reverbera na sociedade. Não tem dúvida que isso é verdade. Mas tem um aspecto nesse modelo que é utilizado aqui no Brasil, que é o seguinte: como criou uma receita garantida para quem apresenta esse projeto, não importa se é o da Cláudia Raia ou do pequeno artista lá do interior. Receita garantida. O espetáculo não precisa garantir que ele tenha público. Então você vai, às vezes, em vários espetáculos por aí que receberam um dinheirão do governo e está praticamente sem público. O que o governo podia melhorar, o que a legislação, não é nem o governo, o que a legislação podia melhorar? Você entra com aquilo que ele conseguir. Se ele fizer bilheteria de 100, o governo põe mais 100. Se tiver bilheteria de 200, o governo põe mais 200. Até porque agora, a lei o cara faz uma montagem, muitas vezes, que não tem sequer grande qualidade, nem muito apelo. Ele vai ganhar o dele na boa. O que monta o projeto ganha. Os que estão diretamente envolvidos, atores, etc., também ganham, independentemente do sucesso de público. Isso é você tirar, de certa forma, a meritocracia daquilo que está se fazendo. Ricardo, quero te fazer uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta. Tem que ser. Quero te fazer. O próximo não se consegue se garantir na bilheteria. Se ele não consegue se garantir na bilheteria, ele não merece receber 5 milhões. Não falando nem de um nem de outro, falando em geral. Ou você é bom e você tem público e você recebe uma ajuda do Estado, ou você tem uma porcaria de um espetáculo que ninguém quer assistir, nem o governo vai pagar. Mas quem fala que é porcaria o teatro? Não o teatro. Algumas produções. Que é porcaria as peças? Algumas, se não tiver público. A Bárbara Eliodora, meu amor. A Bárbara Eliodora. A gente não tem uma cultura de ir pro teatro no Brasil. As pessoas não têm. A gente tem que ter teatro. Isso. Então, aí a dona Maria, a dona Maria de Lourdes não vai pro teatro. Ela não tem dinheiro pra comprar. Vou chamar, vem aqui, ó. Chamar as pessoas pra ir pro teatro. Vamos comigo, quanto custa? 580 entrar. Mas você não acha mais justo você ajudar um pequeno artista
A própria Cláudia Raia fez questão de mostrar a mansão dela na internet. Sim, ela sim. mostrou do que você ajudar com 5 milhões o espetáculo de uma atriz já consagrada. E 4 milhões pro projeto da Ludmilla. É que não é dela, né? Que Não é- leva não, o nome dela. A lógica não tá Há um ganhando problema nada, conceitual aí. O grande problema, a grande questão é que o Estado, né, o governo, não cria edital para os artistas independentes. Não cria edital. Então o que acontece é que há projetos mais estruturados de artistas já consagrados. O que significa Não é mais culpa do artista estruturado? consagrados. O que significa mais estruturado? Alguém que conhece alguém? Não, projeto com qualidade. O que falta É em no Brasil... folha, é em papel machê. Que Projeto. Impresso. Ó, Cabeçalho de letras douradas. Eu já vou me encaminhar aqui pro telão pra me despedir do Porciúncula, porque a gente vai falar já já sobre a CPI do MST. Peço até pro meu parceiro Dieguinho Castro me falar aqui, a repórter que eu já vou chamar já já. Mas, Porciúncula, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por participar do Tá na Roda. Ó, caiu o áudio do Porciúncula aí, já já a gente vai se despedir dele. Agora, sobre essa situação da CPI do MST, a Berenice Leite, nossa repórter direto lá de Brasília, vai trazer atualizações pra gente, deixando claro, hein, que o Ricardo Salles está aqui, ele vai falar tudo, é a 3, ó, vou pra 3 aqui. O Ricardo Salles é um dos responsáveis por essa CPI, a gente vai falar com ele sobre tudo dessa CPI do MST. Mas antes, Berenice, muito obrigado aí. Seja bem-vinda com atualizações direto de Brasília sobre a CPI do MST. Vem pra roda, Berenice. Obrigada. Boa tarde a todos vocês. Direto aqui de Brasília, trazendo então as atualizações sobre a CPI do MST, que na semana passada, na quarta-feira à noite, atingiu aí o número de assinaturas necessárias e já foi protocolado na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ainda ontem, na sexta-feira, houve um evento com o setor agropecuário em São Paulo, né, um evento da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, onde o ministro do STF, André Mendonça, se pronunciou sobre esse assunto, falou que é importante dar uma segurança jurídica para o setor, né, uma segurança jurídica no campo e fazer valer a lei, né, de direito à propriedade. A CPI do MST, que foi aí motivada devido às últimas invasões no sul da Bahia, pelo menos 5 invasões em propriedades da empresa Suzano, onde eles reivindicam que um acordo seja cumprido, um acordo já do ano de 2012, mas a Suzano reivindica que não é assim que resolve as coisas, eles estão tentando um acordo. No entanto, isso motivou, então, que os parlamentares tomassem frente. Eles querem saber se existem financiadores por trás do movimento e também se há uma possível omissão por parte do atual governo, já que, segundo esses deputados que que assinaram esta CPI, o número de invasões registradas no início deste ano já supera aí as invasões registradas durante os últimos 4 anos, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente, foram 3 requerimentos na iniciativa de 3 deputados federais, inclusive o deputado que está hoje aqui conosco, Ricardo Salles, também o deputado Kim Kataguiri e o tenente-coronel Zuco. Ao final, eles fizeram uma reunião lá na frente parlamentar da agropecuária. Berenice! Pegaram esse apoio da bancada ruralista e rapidamente atingiram aí as assinaturas para instalar. A gente está aqui correndo contra o tempo, te agradeço, porque tem muita coisa para o Ricardo Salles falar com a gente. Muito obrigado aí pela sua participação direto de Brasília para trazer as informações da CPI do MST. Salles, você foi um dos autores aí desse requerimento, né? Por essa CPI do MST. Eu mesmo, no último programa, eu questionei principalmente a mídia. Tipo, a mídia chama um lado de terrorista, do outro não falam terroristas do MST, eles estão com foice, pedaço de pau, pedra, invadem terra dos outros, mas não são terroristas. De onde vem a ideia dessa CPI e o que o povo vai poder saber se essa CPI for instaurada? Porque ela está protocolada.
né? Mas ainda não foi aprovada. Pois é, Thiago, a preocupação nossa é a seguinte. Primeiro, invasão de propriedade é crime. Não importa se é na cidade ou no campo. E não importa como você, de certa forma, apresente isso. Olha, uma luta social, uma luta pela terra. Invasão de propriedade é crime, ponto. Na cidade ou no campo. O que vem acontecendo no campo, e isso quem está no interior do Brasil, nos mais diversas regiões, diversos estados, sabe. Esse pessoal extorque o produtor rural, ou seja, vai, acampa na frente da propriedade e diz ou paga ou a gente vai invadir. Muitos levam dinheiro e saem da propriedade e vão para outra. Às vezes não levam dinheiro, invadem a propriedade. Essa investigação que comprova o que eu estou dizendo aqui foi a que prendeu o Zé Rainha aqui em São Paulo a questão de 2 semanas atrás. Aliás, fruto do trabalho da Polícia Civil de São Paulo, do delegado Arthur Dian, que fez um excelente trabalho de investigação, demonstrando, comprovando que o MST, a Frente Nacional de Luta, estavam extorquindo os produtores rurais lá no Pontal do Paranapanema. O que a CPI quer demonstrar? Quem organizou? Quem é que está por trás disso? Quem é o grupo que organiza as invasões na Bahia, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, tudo ao mesmo tempo? Quem fornece alimentação, moradia, ainda que sejam aquelas lonas, transporte, porque esse pessoal não invade do dia para a noite. Eles vão até o local da invasão, ficam lá 15, 30 dias, aí tomam a decisão de invadir. Alguém está sustentando. A pessoa não fica 30 dias na porta, na beira de uma rodovia, na porteira de uma fazenda, morando lá 30 dias de graça. Isso não acontece. Então não há um caráter espontâneo nesses movimentos. Isso é tudo muito organizado. Para além do fato, não bastasse tudo isso que nós estamos falando, para além do fato de que a maioria dessas propriedades que estão sendo invadidas são propriedades produtivas. Você viu lá na Bahia, no Pontal do Paranapanema, várias propriedades produtivas. Na Bahia, essas unidades de silvicultura, onde tem plantação de eucalipto, também produtivas. Essas têm uma peculiaridade, que vale a pena fazer um comentário aqui. Os donos da fazenda fizeram o L na eleição. L de luta, Salles. Não vai tirando conclusão precipitada. L de luta. Ou seja, tava com birrinha com o Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro, o jeito do Bolsonaro, fizeram o L, tá lá o MST, entrou na fazenda. E você viu o vídeo de quem tá fazendo propaganda da lujinha do MST? Benedita da Silva. Ela tá fazendo vídeo de propaganda dos produtos que ajudam a manter a luta do MST. O Pavinato, quer continuar? Não, calma aí. Tá muito. Aqui o objetivo não é ser muito cômodo também, não. Eu sei que você quer questionar. Eu sei que você tá aí se corroendo pra questionar o Salles. Só uma coisa pra eu plasmar. Você falou que a mídia não fala nada. Vou contar aqui, o Felipe Campos sabe melhor do que eu. A próxima novela das 9 da Vênus Platinada, Terra e Paixão, terá Tony Ramos como vilão, que é um ruralista malvadão. Então proprietário agora de terra ruralista é o vilão, é o Tony Ramos que vai falar muito sobre isso, vai falar muito sobre invasão de terra. Pode falar, eu sei que você tá inquieto. Pode falar que aqui a gente quer debate. Ele tá até vermelho. Eu vou até sentar ali pra... Com todo respeito ao Salles, não é? Primeiro que eu acho que a CPI é inconstitucional, né? Porque a CPI tem que ter o fato determinado. A invasão fato determinado genérico, a invasão não é fato determinado nem fato claro. Então, desculpa, eu acho que é completamente inconstitucional. A fazenda invadida semana passada completamente inconstitucional, Salles, e na minha opinião, o STF tem que, se chegar esse assunto para ele, arquivar essa CPI, que não tem condição. A invasão não é fato determinado? Eu tô dando um fato. O MST, Salles, tem CNPJ. Não tem CNPJ. Você sabe que é o líder do o MST não tem CNPJ. Mas tem um movimento que tem 40 anos. O MST é picaretagem, terrorismo, Salles, bandidagem. Você já sabe. É movimento político. Agora, é descriminalização. Peraí. A empresa não comete, mas... Por que o MST não tem CNPJ? É impressionante. Todo mundo sabe que é líder do MST, Salles. Porque o MST não tem CNPJ. Qual é a explicação? É para ficar na ilegalidade. Ele não tem CNPJ para não ser responsável. Mas isso é de menos, Salles, ter CNPJ ou não. Quem tá lá dentro cometendo crime tem que ter tratamento de criminoso. Salles, uma coisa que me deixa extremamente preocupado e revoltado é porque que a direita, e você é uma das pessoas da direita que eu respeito, você sabe bem disso, já falei isso pra você pessoalmente várias vezes,
ao invés de querer criminalizar o movimento social, não cria uma alternativa para a questão das terras improdutivas. Não cria alternativa na dívida social que o Brasil tem com essas pessoas do campo. Mas calma aí, agora eu vou intervir um pouco. Mas eu vou te fazer... Vou fazer Não, calma aí. Exatamente. Criminalizar movimento social. Quando eram manifestantes da direita, eram terroristas. Criminalizaram. Não é movimento social. Quem comete crime é criminoso. Ponto. Presta atenção. Uma coisa é você ter um... Ué, mas é crime você invadir. Ó, se a sua casa, se a sua casa é invadida por gente com foice e pedaço de pau. Minha casa tá lá, minha casinha. Mas é propriedade privada. Improdutiva. Eles estão invadindo. Não é improdutiva? Como é que a fazenda da Suzana é improdutiva? Você não consegue saber se é improdutiva ou Não, como não consegue? Você viu os caras cortando eucalipto lá, pelo amor de Deus. Mas se você cortar um eucalipto por dia, é improdutiva a terra. A produção da terra... De onde é que você tirou isso aí? Não, isso é importante que as pessoas saibam. Como é que você corta um eucalipto por dia? As pessoas saibam. Assim, a produtividade da terra é medida não se a terra está sendo plantada ou não. É pela quantidade de produtividade que a cultura tem em determinado hectare. Aí a maior empresa de papel e celulose do Brasil... Eu não quero aqui falar num tom professoral, até porque não é meu papel. Mas não é nada disso, desculpa. Exatamente. Não é nada disso. A propriedade da Suzano, uma empresa de capital aberto em Nova York, fizeram o L, então estão pagando a conta agora. Mas a questão não é essa. A fazenda da Suzano é extremamente produtiva. É a maior fábrica de papel e celulose do mundo. Como é que você vai dizer que é a maior fábrica de papel e celulose do mundo, com o maior laboratório de desenvolvimento genético do mundo, com ações na Bolsa de Nova York, é uma propriedade improdutiva? Não tem cabimento. Cara, inventou isso aí agora. Você inventou. Ó, existe métrica. 10 anos trabalhando na indústria de papel e celulose. Eu passei 10 anos na indústria de papel e celulose. O ciclo do eucalipto dura 7 anos. Exatamente. E você corta, tira sapato e vai. É um ciclo de 7 anos. Não dá pra medir em 7 dias. Mas mesmo que fosse, a da Suzano evidentemente não é improdutiva. Não, pera um pouquinho. A da Suzano é impossível você dizer que uma propriedade da Suzano é improdutiva. Cultura tem uma métrica por hectare. Não importa, a Suzano é a empresa mais eficiente do setor. Fizeram L e tudo mais, mas é eficiente. O fato não é esse. Mesmo que a propriedade fosse improdutiva, por hipótese, vamos admitir que uma dessas propriedades invadidas, ou no Mato Grosso do Sul, ou no Pontal do Paranapanema, seja de fato improdutiva e que a pessoa esteja, muitas vezes não é nem especulando, o que acontece muito no interior, e as pessoas sabem disso, às vezes falece a pessoa, tem disputa familiar, os herdeiros estão brigando, não consegue plantar, não consegue trabalhar naquele ano, mas trabalharam no ano anterior, retrasado, etc. Não estou dizendo se é o caso ou não, porque precisaria pegar o caso concreto para falar. Ainda que seja improdutiva, para pegar a sua hipótese, ainda que seja improdutiva, o caminho legal não é um grupo armado de foice, martelo e tudo mais. A autotutela também é crime. Tem outro aspecto que eu gostaria de te ouvir. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Primeiro, não é o caminho legal. Você tem caminhos legais para fazer isso. Você outorgar para qualquer cidadão o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos significa dizer que ora é o MST fazendo, ora será o fazendeiro reagindo de maneira excessiva e você vai ter sempre uma desculpa para um caso e outro. Então, portanto, não tem desculpa. Ainda que seja propriedade improdutiva, não pode invadir. Existe regra para fazer isso. O Estado vai lá, desapropria a área, faz uma lista de interessados e entrega a propriedade. Mas tem um outro aspecto que eu queria te ouvir. Há poucos meses atrás, 2 meses atrás, nós assistimos a decisões ou pedidos judiciais, até pedidos em juízo, dizendo que as crianças de verde e amarelo que estavam nas manifestações de rua, na porta do quartel, na Avenida Paulista, em Copacabana, com a bandeira do Bolsonaro, os pais deveriam ser responsabilizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque estavam levando crianças a locais que supostamente não deveriam ter crianças. Ora, o que faz o MST e essa Frente Nacional de Luta? Enche de criança na frente da invasão de propriedade. É falsa equivalência. É anão fantasiado. É anão fantasiado. Criança de escudo humano. Não tem uma ação para responsabilizar os pais. É anãozinho. É anãozinho com roupa de criança. Eu te falo por que é falsa equivalência. Primeiro, que a reforma agrária é valor constitucional. Primeiro ponto que é diferente.
Reforma as agrária. As pessoas que estão na frente do quartel propriedade. estão querendo o que lá? Reforma agrária? Não, estão agitando a bandeira do Brasil. Estão defendendo a família. Exercício arbitrário das próprias razões. Não, Deixou de ser crime. Deixa ele responder sobre a situação das crianças. Tá inventando as coisas aí. Totalmente diferente porque não tem crime. Não tem crime. Tá inventando. Invasão de propriedade. Inventa, conheço, ó. Opinião? Invasão de propriedade é crime. Derrubar a cerca na porrada não é crime. Existe valor constitucional da reforma agrária que está na Constituição Federal, você bem sabe disso. Você e tem fazer 30 anos, reforma agrária? Tem 30 anos que governo nenhum consegue implementar a reforma agrária no Brasil. Bom, o salário mínimo... Completamente errado. Está completamente errado. O governo Bolsonaro deu também. 420 mil títulos. Pouco. É pouco. É mais do que os governos do Fernando Henrique, Mas é pouco. Dilma, Lula e Temer juntos. Continua pouco, 4 Salles. anos do governo Bolsonaro pouco, deram Salles. mais título de propriedade Ó, eu vou do te dar um toda dado. a esquerda em 22 Eu vou te dar um dado, Salles. Você sabe do dado. Você né? tem dado. No Brasil, existe 160 milhões de hectares Adoro essa. de terra. E Eu, como sexóloga, tô aqui pra debater se ele tem dado. Não, Eu não tenho, sabe? Isso tá me fazendo mal, sabia? Não tem dado? Não Não. tem dado? Não, mas importante, o Brasil... Me prejudicando no debate. milhões de hectares de latifúndios. Tem 60 milhões de hectares, 50% é improdutivo. De onde você tirou esse governo número? Não nenhum- tem cabimento. governo 50% E improdutivo. governo nenhum faz nada para resolver a situação. Não, mas o que ele Desculpa, não perguntou... tem cabimento. Não, calma aí. O que o Salles eu perguntou das respondi. crianças. Não, o das Eu crianças. respondi, é de totalmente Pra ter- diferente o caso. Mas eles têm É uma criança falta do mesmo de valência. jeito. Sim. Mas por quê? Por que você discorda? Qual é o fundamento? Por que as crianças de verde e amarelo são uma coisa existe- e Ele as tá do MST são inventando, outra? Asmar, ele tá Existe um inventando. valor constitucional Asmar. reforma agrária. É inventando legítima esses a números. manifestação. Para de do inventar MST esses números. Em relação a isso. Isso aí é do panfleto da Eu te mostro Partido depois da os Causa dados. Operária. Para de repetir. Eu Tá, te então, mostro as depois os crianças dados. podem ser usadas então no MST e não, poderiam ser usadas nos outros. Não, eu não falei isso. Eu falei, Então o que você falou? eu falei que há um valor constitucional da reforma agrária. Não, eu tô falando da criança. Eu fiz uma pergunta É tão diferente da simples. questão da frente do quartel. Doutor Paulo Maluf. Claro que é diferente. Doutor Paulo Maluf, presta atenção. A criança levada no acampamento, tá? Do Sem Terra lá, tá? Não é no colo da Luana Berdinazzi, não. É o povo com foice lá que... Pavinato, Chega e coisa e tal. Pode? você tá distorcendo o que eu tô falando. Não, eu tô fazendo Não, uma mas deixa eu pergunta. responder aqui. Eu quero escutar vamos essa lá, vamos lá. resposta. Pode ou não Eu vou pode? fazer um preâmbulo aqui. Doutor Paulo, sem Fazer um preâmbulo. preâmbulo aqui, né? No Brasil, a relação do bem era uma relação de posse. Antes de 1850, a coroa... Não, para. Não, é importante. 1850 É para falar de importante. criança no acampamento. Sim, do eu vou chegar lá, MST. porque é importante, Salles. É importante fazer o preâmbulo, né? Antes de 1850, a relação Banheiro, eu já da volto, terra tá? era a relação A hora de que ele posse. chegar em 1900... Não, volta aqui, senta aqui. A hora que ele chegar em 1980... Tá bom, vou voltar. Senta aqui, vai. Senta aqui, ouve, vai. Ouve. Depois de 1850, né, foi a primeira vez que teve a questão da transferência da propriedade por conta da compra e venda. Então o Brasil tem um déficit e tem uma dívida histórica com a pessoa do campo. Então, quando eu falo que tem a reforma agrária, né, na Constituição Federal como A valor maioria desses constitucional... caras não são nem do campo. Você vê que eles não São também sabem do campo. não sabem nem pegar na enxada. Esse pessoal do MST arregimenta as pessoas nas cidades. Eu já fui em acampamento do MST, aliás, já fui em muitos. Muitos, não fui em poucos, não. Eu já fui em muitos. Eu já fui em acampamento do MST que você levanta a lona. Não tem ninguém lá dentro. Aquelas lonas, aquelas cabanas estão lá Exceção para existe. extorquir O MST, escuta o uma coisa, proprietário. MST. Extorquir. Você depois pega... Salles, só chega a cadeirinha um pouquinho pra frente pra você não cair, pelo amor Não, de se eu Deus. cair, é um problema o MST histórico de dívida do campo. Não tem problema. 1850, a cadeira não caiu. Ô, Soares, eu queria saber uma Pelo coisa. amor de Deus, não tem cabimento isso. Claro que tem cabimento, tem uma dívida histórica com essa pessoa. No século XXI, você permitir que uma pessoa que não tem a menor relação com o campo vá lá, invada uma propriedade para dizer que tem uma dívida histórica de 1850. Pelo amor de Deus, o Brasil é a maior potência do agronegócio do planeta. Sim, isso que vocês têm que discutir. O que está acontecendo na Ao invés prática de criar é que CPI, você está não. assentando. Deixa eu te contar uma coisa. Experiência de quem foi lá na ponta. Você está no Brasil assentando gente há 22 anos sem dar a essas pessoas o título de propriedade. Primeira coisa da esquerda, que para manter o cara como clientelismo no campo, não dava o título de propriedade. Ficava usando o cara como massa de manobra. Primeira É a coisa... solução CPI. A solução CPI. Não, não. Propõe algo, Qual é Salles. a Propõe melhor algo. Mas a solução? CPI Vamos propor Claro algo. que é a solução. Claro que é a solução. Qual é a melhor solução? Vamos lá, você Maria. algumas coisas importantes para serem feitas. Primeiro, aqueles que já foram assentados pelo INCRA ao longo dos últimos 20 e tantos anos e que não têm título de propriedade,
eles passarem a ter o título de propriedade. Porque com o título de propriedade, ele vai no Banco do Brasil, pega financiamento, planta de maneira adequada, pede assistência técnica para produzir. Do contrário, o que acaba acontecendo, que é a história dos assentamentos do MST Brasil afora. Você põe um cara que muitas vezes nem é do campo, nunca trabalhou com a roça na vida, mas admitindo que ainda assim ele tenha conhecimento, ele não tem dinheiro. Ele não tem assistência técnica. Então ele vai virar, em vez de um favelado da cidade, ele vira um favelado do campo. Você visita os assentamentos do MST... Não, deixa eu vou dando uma resposta técnica. Não tem nada de política aqui. A minha é técnica, você visita os assentamentos do MST Brasil afora, você vê que os assentamentos hoje, tirando uns ou outros que tiveram essa ajuda e que, portanto, deram certo, a esmagadora maioria se converteu numa favela urbana. Então, ao invés de você continuar incentivando esse tipo de jogo de faz de conta, qual é o correto? Faz a titulação de propriedade de todos esses que já foram assentados e, repito, nos 4 anos do Bolsonaro, deu-se mais título de propriedade do que em todos os últimos governos juntos. Mas deram pouco, Lula, deu pouco. Isso é fascismo, isso é fascismo. Lula, Isso é fascismo. Dilma, Deu pouco, Fernando Henrique e Temer. Todos esses juntos deram menos títulos ao assentado do que o Bolsonaro. Mas calma aí, ô Felipe, você tá falando que deu pouco. Bolsonaro também... Mas então os outros governos não deram nada. Então vamos eleger a Titiolina, pô. O que eu acho impressionante é o seguinte, cara. Aí acabou o problema. O Brasil tem um agro monumental. E tem instrumentos públicos e privados para transferir tecnologia do agro para o pequeno produtor. Então, quando o Salles fala que alguns acampamentos, algumas propriedades que foram dadas como reforma agrária, né, não viraram favelão, é porque o Estado ele não conseguiu cumprir a sua função. Olha, Felipe, a moral é um valor constitucional. Dá para trazer tecnologia. O salário mínimo tem que garantir férias, lazer, comida, escola, saúde. A Constituição ela trata até do funcionamento do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Tudo é valor constitucional nesse país. A pesca de baleia é valor constitucional nesse país. Tudo. Não, e eu quero te perguntar uma coisa. Você não conseguiu explicar ainda das crianças. Não. Não falou, você não falou. Nada. Porque se de lado é um crime você usar as crianças numa manifestação. Primeiro que quem me conhece sabe que eu sou totalmente contrário ao que ocorreu em Brasília. Você bem sabe, Pavinato. Todo mundo. Eu me coloquei contrário à questão de pegar as pessoas do quartel e levar de forma arbitrária para prisão, para audiência de custódia completamente equivocada e feita de forma completamente ilegal, né, e desarrazoada. Então eu fui contrário a esse meu posicionamento, sempre fui contrário a isso. Agora, não dá para você fazer uma equivalência àquelas crianças que estavam na frente do quartel com as crianças que estavam junto com os pais no campo na hora da ocupação. Por quê? Né? A do campo porque é pior, o valor constitucional, na minha opinião, você protege as pessoas que estão ali no campo. O valor constitucional da reforma agrária. Tá. A democracia que está sendo... o artigo da não discriminação... A democracia que estava sendo defendida pelas pessoas de verde amarelo. O princípio da não discriminação... Não teve violação à democracia. Ué, desculpa, todas as arbitrariedades que você acabou de dizer que foram utilizadas para prender as pessoas lá no acampamento do Exército... são todo crime atenta à democracia. Não existe crime democrático. Tem estupro democrático? Não, já viu assassinato democrático? A pergunta é muito simples, assim, não é um atentado à democracia, uma pessoa invadir uma terra privada? E o Buquê é a mesma coisa. Veja. Mas não é ele que diz se é improdutivo ou não. Você tem o devido processo legal. Se é crime... E ainda que fosse improdutiva, você tem que seguir Eu pergunto pra você, Salles, se é crime invadir terra improdutiva, qual crime seria há 40 anos... sem ter reforma agrária no Brasil? Vai votar errado no PT. Se você não tivesse votado errado no PT, essa reforma agrária já tinha acontecido. O crime é dos eleitores do PT, o crime é deles. Uma terra que seus pais trabalharam ali... Ele vai falar que deixava. Eu tô manjado nessas terras. A terra mesmo assim, a terra improdutiva invadiram. Você ia deixar? Ele vai falar que ia. A terra é sua, é da sua família. Tem que ter um instrumento de pressão, de alguma forma. De pressão é o voto. Vota direito, você tem político decente. Mas ele mudou o viés político no Brasil, não teve reforma agrária. Claro que teve, eu tô te contando aqui, você não tá ouvindo. Título só, Salles. É mais do que 22 anos de esquerda no poder, pelo amor de Deus. Pode comparar o Lula com o Bolsonaro o tempo inteiro. Ué, mas essa é a verdade. Pra você mensurar um resultado, você tem que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro que nós temos do que está acontecendo no Brasil hoje? É compará-lo com os últimos 4 anos. E com os outros 22 anos,
que essa turma teve no poder e desgraçou o Brasil. Se a gente não faz, e o tema aqui é a CPI, se a gente não faz a CPI, nós não vamos acabar descobrindo o que na verdade nós já sabemos, que o MST nada mais é do que um braço do PT que utiliza as pessoas, os coitados dos favelados nas cidades, arregimenta essas pessoas para levá-las ao campo, para dar suporte a um processo político da esquerda e mais do que o processo político, a um processo financeiro. Por que você fala isso? Porque essa é a realidade. É só você ver o inquérito que foi instaurado pela polícia há 2 semanas atrás, instaurado não, concluído pela polícia, e que comprovou, não é suposição, não é discurso de político, a polícia comprovou que aqueles movimentos no Pontal do Paranapanema estavam achacando o produtor rural, utilizando essas crianças, utilizando essas crianças aí que você falou para achacar. Tem gravação do Zé Rainha dizendo pro proprietário: me dá 25 mil reais lá na porta da sua fazenda amanhã em tal hora, porque se você não der eu vou invadir. Sim, isso. Tá lá nos autos, a voz dele. Como é que você vai negar um negócio desse? Existe excessos no movimento. Não é excesso, é crime. Você tá poetizando o crime. Como existe crime também em parte da direita também. Mas nós estamos falando do MST. Uma coisa com a outra. O MST é muito maior do que está acontecendo em Paranapanema. O MST não é muito maior nenhuma. O MST é muito mais bandido do que está acontecendo no Pontal do Paranapanema. Movimento do sem sexo. Qual o valor constitucional que você a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa. Para de exagerar, Pavinato. E a Constituição diz que é os... Bandidagem no campo, é isso aí. Bandidagem. Quando o Salles fala que é crime, você discorda? Invadir terras? Sim. Discordo. Você deixaria invadir a sua? Teses produtivas, Não. teses produtivas. Você deixaria invadir a sua mesmo sendo improdutiva? Eu não teria esse problema, não. Eu produziria, se fosse proprietário rural, produziria. Mas se tivesse Mas aí você produtiva. tá fugindo da pergunta. Mas também dá para responder. Não existe essa discussão. Presta atenção. Não existe essa Você deixaria discussão. entrarem na sua terra? É essa a pergunta. Você tem uma terra não produtiva. Não produtiva. Sua. Eu tô errado. A minha propriedade tem que observar... Olha o exemplo. Você tem uma terra, aí tem um cume. Não vou continuar, não. Fica tranquilo. Vai. E aí? É um crime também você ter propriedade e não exercer a função social. Não é crime. Desculpa, não é crime. É crime. Qual é o artigo, então, que é o crime? Qual é o artigo? Aqui te falo. Não é crime coisa nenhuma. De onde você tirou isso? Quer que procure aqui te falo? Fala pra mim, abre o Código Penal. Qual é o crime? Constituição Federal não diz que é crime. A Constituição diz que poderá ser objeto. Poderá ser objeto social da propriedade. Então, mas não observar. Quero saber do Felipe. Não observar o caráter social da propriedade não é crime. É simplesmente uma pré-condição. Não é crime. Existe instrumento que o Estado pode fazer para pegar essa terra. O instrumento é a tuba e tem gato dentro dela. Processório, destruição de patrimônio privado e público. Você usar a sua força... Você está muito liberaloide. Não, isso é crime. Isso é crime. Você ter uma propriedade improdutiva não é crime. Eu te desafio a dizer qual é o artigo. O que pode haver é um processo mediante a comprovação prévia de que a área é improdutiva. Não é a opinião do Zé Rainha, que passa na porta da propriedade e diz: esse aqui é improdutível, eu vou invadir esse trem aí. Não é o Zé Rainha que vai dizer se a propriedade é produtiva ou não. Existe um processo administrativo que é, ao final, o órgão adequado para fazer isso. Há 40 anos não se faz. Quase. Claro que faz. Está cheio de assentamento. Está cheio de assentamento. Como não se faz? Tem milhares de assentamentos no Brasil. Milhares. Existe um processo para você fazer muito isso. Pouco não é o e Zé não Rainha suficiente. Dentro do Uno Mille que ele finge que é o carrinho dele, porque não é, tá cheio da grana, passa com o Ninho. Mas nenhum governante... Essa fazenda é produtiva, eu vou invadir. Nenhum governante conseguiu... Cara pra dizer que nenhum governante conseguiu resolver o problema do campo de forma definitiva. Mas não vai resolver, porque o problema não é esse. O problema no campo... Não, tem um líder, sim, que conseguiu resolver o problema do campo no mundo, foi Mao Tse Tung. Já ouviu falar dele? Mas ele resolveu o problema. Tá deixando uma coisa clara aqui, eu não sou lulista, né? Porque tá sempre tendo essa comparação de Bolsonaro com Lula. Eu acho que tô comparando o ruim com o menos pior. Eu também não sou. Ok, mas então é isso que eu te pergunto. E aí o parâmetro do Salles é completamente inválido. Qual é o critério nosso aqui? Pera um pouquinho. Nós não estamos falando da CPI. O tema nosso é a CPI. A CPI é um instrumento político... Mas não resolve a CPI. Essa é a minha crítica na CPI. Então, o que você está dizendo é o seguinte... Vamos gastar saliva, Salles, para debater o futuro do campo, debater reforma agrária,
debater outras coisas. Você está gastando tempo com perfumaria. Mas você acha que a MST colabora com isso? Perfumaria. Você acha que a MST colabora com uma reforma agrária honesta? O aspecto mais importante disso tudo, existe um grupo, e essa CPI, no fundo, é a crônica de algo que a gente já sabe. Nós já sabemos quem está por trás, nós já sabemos que o crime é praticado e já sabemos que essas coisas estão sendo manipuladas há muitos anos. O que falta? Você sabe, eu não sei de nada, a gente não sabe, não. Falta a sociedade ter cabalmente demonstrado, através de uma CPI, é por isso que ela é importante, é você demonstrar através do devido processo legal. Porque se eu fosse na lógica de fazer justiça com as próprias mãos e as suas próprias razões, que é o seu argumento de autorizar a invasão, qual é a minha solução? Não é CPI. Eu vou lá, pego o Zé Rainha, encho ele de porrada e diz, ó, tá resolvido o problema. Não, não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma CPI para demonstrar quem organizou, quem pagou, qual é a estratégia por trás e acabar com esse problema no campo. Salles, o que eu tô falando que é o seguinte, é legítimo como instrumento de pressão você ocupar terras improdutivas. Não é legítimo. Tem 40 anos que não se faz reforma agrária no Brasil. Não é verdade. O que você está falando é um maior absurdo. 400 mil a reforma agrária está sendo feita há 400 mil que o Bolsonaro fez só em 4 anos. Você está dizendo 100 mil títulos por ano. Felipe, quem determina... E você mesmo falou que o assentamento que Bolsonaro fez criou um favelão, porque não deu instrumento. Não, o assentamento que o Bolsonaro fez, não. Você falou, tudo bem, o assentamento que fizeram criou 22 anos de reforma agrária e o problema não se resolveu. Sabe por que não se resolveu? Porque você está atingindo não o cerne do problema, está atingindo a suposta versão de um problema. O problema não é acesso à terra. O problema é que as pessoas que têm acesso à terra não conseguem fazer dessa produção, dessa terra. Então, isso é um problema. Concordo, isso é um problema. O que te demonstra? O que você pode fazer para resolver isso? As pessoas que receberam a terra no passado não têm sequer vocação para o agronegócio. Então você continuar com essa ladainha de que a reforma agrária é a solução dos problemas, você está dando uma solução que não é solução. Hoje, o que salva o campo brasileiro, na verdade, e o que salva esse problema dessas pessoas, o problema delas não é acesso à terra. Se você falar para eles, você viveria melhor sendo funcionário, por exemplo, de uma boa fazenda produtiva que te pagasse adequadamente, com um bom sistema de trabalho, o cara falar para você, é lógico o que ele queria. Então o problema não está nem da distribuição da terra, o problema está na dignidade da vida dessas pessoas. A dignidade da vida dessas pessoas, você tem diversos instrumentos de mercado que respeitam a propriedade privada e que solucionam o problema de dignidade dessas pessoas, que é dar emprego a elas. Você não precisa ser o dono da terra para viver bem. Se você tiver um bom salário, o seu filho tiver uma boa escola, tiver uma boa educação, o problema dessas pessoas estará resolvido. Até porque deu-se terra para muita gente ao longo desses 20 e tantos anos. E essas pessoas continuam sendo favelados. Só que em vez de ser das cidades, são do campo. Portanto, o problema não é o acesso à terra, o problema é a dignidade da vida delas. Você está no campo filosófico, eu entendi a sua frase. Você falou assim, é legítimo ocupar a terra improdutiva. De fato, pela Constituição é. Mas para a terra ser considerada improdutiva, tem que ter uma decisão administrativa ou judicial antes. O fato é que eles determinam isso percorrendo assim no crime de exercício arbitrário das próprias razões. Eu não posso chegar aqui e falar para... Ah, Felipe, você é um ladrão. Por quê? Porque eu acho que você é ladrão, então eu falo. Não, isso é calúnia, eu não posso ter esse julgamento. Tem que ter algo que autorize. Agora, para você falar que a terra é improdutiva e, portanto, ocupável, tem que haver antes um processo administrativo ou judicial que declare aquela área como improdutiva. O cidadão ele não pode declarar que uma terra é improdutiva da mesma maneira que eu não posso declarar que um candidato ou um político ele cometeu um crime pelo qual ele não foi condenado. Isso dá até multa no Brasil, sabia? 25 mil. Então, eu não posso fazer essa equivalência. Então, você pode ocupar a terra improdutiva, mas antes ela tem que ser declarada improdutiva. É a demora do Estado resolver o problema do campo. Pois é, a demora do Estado para resolver tudo, meu amigo. Aí você veja, o proprietário que não consegue produzir porque está subjúdice o inventário. Vamos sentar. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos invadir o judiciário, é isso que você está falando? Mas o MST porque aí é o judiciário que é improdutivo. Não, agora eu pergunto, o MST é a solução do problema do campo? O MST organizou a luta no campo.
Com certeza. Organizou o crime no campo. Ele foi um dos responsáveis. No campo. Não é verdade. Organizou a invasão e destruição de propriedade no campo. Rouba máquinas, rouba gado. O problema é que o Salles gosta de criminalizar o movimento social. Não gosto de criminalizar o movimento social. O MST não é movimento social. O MST tem coisas belíssimas. É crime. O MST é organização de quadrilha, formação de quadrilha. O MST tem tecnologia social que tem tecnologia social, pelo amor de Deus. Os caras estão lá com enxada nas costas. A questão de uma agricultura de forma ambientalmente sustentável. Onde você tirou isso? Isso é a cartilha do Partido da Causa Operária. Onde você tirou isso? Não tem nada a ver com a realidade. Tem tudo a ver com a realidade. Os únicos assentamentos que têm produção, que tem de fato alcançado, eu gostaria muito, tá? De ter o orgulho de te dizer, olha, os assentamentos foram uma boa solução para o problema agrário brasileiro, eles melhoraram a condição da favelização no campo, melhoraram a condição de vida das pessoas. Eu teria orgulho em falar isso, porque se nós tivéssemos alcançado essa solução, o problema no campo estava resolvido. Isso é uma luta, essa luta é mais falsa do que telequete, filho. Zé Rainha é uma espécie de Ted Boy Marino nesse ringue aí. É tudo ensaiado. Quem sabe o que? Não. O MST é um movimento muito grande, cara. Tem excessos então, por isso mesmo. Ele tá em mais de 20 estados, tem excesso. É igual câncer, quanto maior fica, mais difícil de curar. Não dá pra você pegar o movimento ali que aconteceu ali agora. E querer criminalizar o movimento todo. Mas você fala de movimento grande. Movimento muito grande. O que aconteceu de Verde e Amarelo também foi um movimento muito grande. E foi criminalizado. As coisas diferentes. É lógico. Um é do lado do Bolsonaro, o outro é do lado da esquerda. Eu divido, Salles, eu divido assim. Do lado do Bolsonaro é crime, é isso que está sendo narrado. Você tá banalizando a discussão. Você tem milhares. Não é assim, não é centenas, não. Você tem milhares de brasileiros e brasileiras, pessoas de bastante idade, adultos e crianças, que foram às ruas de maneira ordeira. Não tem único caso, tirando o 8 de janeiro, tirando o 8 de janeiro, não tem um único caso de depredação de patrimônio público, de crime, de nada. E esse pessoal foi chamado de terrorista, de criminoso. As crianças que estavam com seus pais lá, os pais foram intimados a depor. Agora, o MST invade propriedade, depreda propriedade, rouba gado, rouba maquinário, põe as crianças de escudo humano na linha de frente para derrubar a cerca. Não é parte do MST, Desculpa, do MST. É o MST, é a Frente Nacional de Luta, também, essa turma toda aí, ué. A investigação é bom, porque a gente separa o jogo. A gente vai, alguém bom, se tiver gente boa lá uma dentro, estrelinha na que não mereça ser responsabilizada, você vai identificar. Salles, se tiver gente ruim, você vai identificar. Vamos parar de perder tempo com perfumaria. Não é perfumaria. Não é perfumaria. Agora é um assunto. Felipe, eu vou te dar a palavra para você falar para o Salles também. Você acaba de dizer, a CPI não serve para nada. É um discurso que sempre se repete. A CPI vai acabar tirando foco de assuntos importantes. Agora, o povo não tem direito de saber investigações sobre os mais variados assuntos, como também teve a do 8 de janeiro, que está aí sendo analisada, se vai ou não acontecer. Agora a CPI do MST. Por quê que você diz que não tem importância a CPMI? O que eu falo é em relação à CPI do MST, não é? Claramente a CPI do MST está ligada na ideia de criminalizar o movimento social. Eu acho que o Salles tem ideias muito boas para colocar em pauta, para a gente discutir realmente o desenvolvimento do campo, a questão de dar instrumentos para as pessoas que são assentadas e não conseguem produzir. O Brasil tem a Embrapa, cara. A Embrapa é uma potência. Invadiram a Embrapa, inclusive. Tem estudos. Vamos lembrar que eles deram uma detonada na Embrapa. Consolidados que não chega na ponta, não chega no pequeno produtor. Então a gente tem que fazer com que o Estado dê instrumentos para essas pessoas terem acesso a essas ferramentas. Então o Salles pode contribuir muito mais com isso, com essa discussão, do que criar uma CPI meramente para criminalizar o movimento social. O movimento social já se criminalizou ao cometer crimes. Então para que vai fazer CPI? Para puni-los, porque o secretário de Segurança, por exemplo, da Bahia, que é do PT, não pune. Mas aqui em São Paulo, que não é do PT, pune. Se todo mundo fosse igual o Tarcísio e o Derrite, não precisava de CPI. Deixa eu te contar o que aconteceu na Bahia comigo. Essa história ninguém contou e não é lenda urbana. No início de 2019, eu fui ao sul da Bahia, na cidade de Porto Seguro, assinar a concessão do Parque Nacional do Pau do Brasil, Parque do Descobrimento, que o governo Temer tinha feito
a concessão desse parque para iniciativa privada. Até uma concessão que eu acredito podia ter sido melhor desenhada e tudo mais, mas estava feito. Como a gente respeita o contrato, nós fizemos a assinatura e, portanto, o início da execução dessa concessão do Parque Nacional do Pau-Brasil lá no Porto Seguro. Nós estávamos lá no parque. Isso foi bem no início do governo Bolsonaro, fevereiro, se eu não estou enganado, de 2019. Nós estávamos lá para assinar a concessão e dar início. Uma concessão que ia gerar empregos, trazer investimento para aquele parque, que é muito bonito, mas não tem infraestrutura. Ainda bem que você falou 2019, eu achei que era 1800 e alguma coisa. 1819. Falei, não vai dar tempo. Bom, o que aconteceu? O MST e o Partido da Causa Operária invadiram o parque enquanto a gente fazia a assinatura da concessão, depredaram as instalações do parque e os carros da nossa comitiva. Inclusive eu estava dentro do carro, o cara estourou o para-brisa em cima de mim. Sabe o que a Polícia Militar da Bahia fez? Nada. Eles estavam assistindo o MST e o PCO depredarem não só a instalação do parque, mas os carros, e os policiais da PM da Bahia estavam assim, ó. Ô Salles, eu tenho uma dúvida só. Sabe por quê? Porque é governo do PT na Bahia e eles tinham ordem para acobertar o MST. Exatamente o que eles estão fazendo. Exatamente o que aconteceu no 8 de janeiro, né? 2 semanas. A Marina Silva falou que o desmatamento e a queimada recorde na Amazônia foi culpa de um infiltrado. Foi você? Você sabe que as críticas que essa turma fez a nós eram tão irracionais e absurdas. Falar com isqueiro. Eu não tenho nem coragem de fazer contra eles as mesmas críticas e ficar exacerbando que fevereiro foi o maior desmatamento da história. Poderia estar aqui fazendo o que eles faziam. O maior desmatamento da história, de novo, no governo da Marina Silva, porque o recorde já era no governo da Marina Silva. Estão falando que foi você que foi lá. O fato jogou uma pinga de cigarro muito lá. Mais responsáveis, muito mais sérios, muito mais responsáveis com eles do que eles foram conosco. E nós estamos demonstrando por números, por dados, por fatos que o Brasil estava muito melhor nos anos do Bolsonaro e que agora bastou o Lula entrar, a economia está indo mal, não dá para colocar desemprego está crescendo, governo como tá pior tudo, do que... olha lá, não dá para colocar. Tudo na vida é expectativa, e a expectativa que a sociedade brasileira tem, mercado financeiro tem, mundo empresarial tem, a expectativa com esse governo incompetente, corrupto, já cheio de escândalos logo no começo e que tá, ao contrário do que o Lula dizia quando era oposição, que toda a CPI tem que ser instaurada, porque quem não deve não teme. Bastaram dois requerimentos de CPI e eles estão gastando uma fortuna para tirar assinaturas da CPMI do 8 de janeiro, que eles não querem de jeito nenhum que a gente esclareça as arbitrariedades e as omissões que aconteceram por parte do governo federal no 8 de janeiro, e tampouco a CPI do MST, que é a bandidagem no campo que vem atrapalhando a vida do agro brasileiro há muitos anos. Se a economia estivesse boa no governo Bolsonaro seria reeleito, e não foi. A economia estava bem. Estava muito ruim. 2,9% de crescimento no ano. Eu apesar vejo da pelos pandemia, posts no seu Instagram, que mais do que isso. Aumento de emprego. Todos os trimestres. Ué, então você está falando que o IPEA é conversa. Não, esses dados são do IPEA. O IPEA falou todos os trimestres de 2022, crescimento do emprego formal. Todos os trimestres, aumento do PIB. Cara, se você pegar a redução do desemprego, né, no Brasil com o Bolsonaro e equiparar com a queda da renda dos trabalhadores de carteira assinada, você vê que foi criado no Brasil com o governo Bolsonaro foi empregos precários. Pelo amor de Deus, agora, Salles, não tem emprego. Uma coisa com a outra. Era melhor não ter emprego. Não, eu não tô falando. Empregar, fica logo. Lógico. Aí você vai aguentar patrão. Não, apesar, faz de conta que não teve pandemia, crescimento, não tem guerra da Ucrânia e da Rússia. Então o Bolsonaro tinha obrigação de entregar um crescimento brasileiro a lá anos 50. O real. A pandemia dava para entregar muito melhor do que entregou. O Lula tá entregando muito melhor. 3 meses de governo, você tá querendo desastre completo. 3 meses de governo. E o governo de transição ficaram lá fazendo o quê? É ministra da milícia carioca. É ministro que pega jatinho da FAB para comprar cavalo e que nomeia não sei o quê. O outro com salário de não sei como. Derruba a lei das estatais, que foi um grande avanço,
do Brasil para evitar corrupção e aparelhamento. O que o PT faz? Ao invés de pôr gente boa para as estatais, não, derruba a lei das estatais. Vai contra a autonomia do Banco Central. Vai contra a autonomia do Banco Central. Quer dizer, tudo que é infraestrutura importante, vai contra a autonomia do Banco Central, sabe? Ué, o Lula não ficou falando contra a autonomia do Banco Central? Não dá pra criticar o Banco Central agora? Pelo amor de Deus. Uma democracia dá pra você falar mal de... Foi contra a autonomia do Banco Central? Onde? Numa democracia você não pode... Qual país? Você não pode criticar. Ele está indo contra a autonomia do Banco Central. Ele está pregando para tirar a autonomia do Banco Central. Ele acabou de dizer, faz 3 dias, acabou de dizer que na primeira oportunidade que tiver, ele vai acabar com a autonomia do Banco Central. Acabou de dizer 3 dias atrás. 3 dias atrás. Não tem como mudar. O Banco Central sempre foi autônomo, sabe? Mas isso aí não é possível. Não legalmente. Bom. Mas quando a coisa tá boa, ninguém quer mexer. Com o Bolsonaro, tudo bem. Teve uma lei que criou a independência do Banco Central. Mas o Banco Central e todos os governos, o presidente teve tempo, teve condições e liberdade para aplicar a política monetária da forma que quisesse. Agora, Salles, deixa eu te perguntar uma coisa, até para as pessoas que são mais leigas, né, que não estão muito inteiradas ali dentro da política, eu queria te perguntar, tem a CPI da MST, protocolada, tem a CPMI do 8 de janeiro. Aí o que as pessoas perguntam, mas está protocolada, por que ela já não é aprovada? O que precisa para essas CPIs acontecerem? Porque é bom explicar para o público, né, em geral. Está protocolada, mas ainda não aprovada. O que precisa para sair a CPI do MST e a CPI do 8 de janeiro? CPMI do 8 de janeiro. São situações diferentes. A CPMI do 8 de janeiro, ela é conjunta do Senado e da Câmara. Portanto, do Congresso, das 2 casas legislativas. Para poder você instaurar a CPMI do 8 de janeiro, qual é o passo que está faltando? Só isso. O Rodrigo Pacheco, que aliás atacou o Bolsonaro o tempo todo durante os últimos 2 anos e fez tudo que a oposição quis. O Rodrigo Pacheco, que está com o requerimento da CPMI em mãos. Que é o presidente do Senado. Que é o presidente do Senado e, consequentemente, também presidente do Congresso. O Congresso reúne as 2 casas, Senado e Câmara. O Rodrigo Pacheco precisa ler, em sessão conjunta do Congresso, Câmara e Senado, ele precisa ler o requerimento que já está todo pronto, com assinaturas, todos os requisitos reunidos. Só não foi instaurado até agora porque o Rodrigo Pacheco, para dar tempo do governo Lula tirar as assinaturas da CPMI através de cargos, de verbas e vantagens para esses parlamentares, para dar tempo do PT comprar parlamentar para tirar a assinatura da CPMI, ele ainda não instaurou. Mas ele vai ter que instaurar, até porque na terça-feira da semana que vem ele tem que colocar para votação as MPs. E no primeiro ato, portanto, quando colocar as MPs para votar, ele tem que antes ler o requerimento da CPMI do 8 de janeiro. A CPI do MST é diferente. A CPI do MST é só da Câmara dos Deputados. Nós unificamos os 3 requerimentos, meu, do Kim Kataguiri e do Tenente Coronel Zucco, numa única lista para que rapidamente pudéssemos alcançar o mínimo legal, 171 assinaturas. Elas já foram apresentadas, o requerimento está juridicamente perfeito, tem todas as assinaturas, caberá agora ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, a decidir o momento correto de instalar essa CPI do MST. Nesse caso do MST, o MST foi lá pedir para o Lula, porque tem rabo preso, tem coisa para esconder, o MST foi lá pedir para o Lula, pelo amor de Deus, para o Lula interferir, e novamente só pode ser através de cargos, verbas e vantagens, interferir para que não se instale e para que se requeira. Calma aí, então o que você está dizendo, só depende do Arthur Lira, a do MST. A do MST e só depende do Pacheco, a do 8 de janeiro. Exatamente. Tá na mão deles. Eles querem segurar, então, e eles não soltaram ainda. Não, o Arthur Lira não está segurando, porque ele acabou de receber o requerimento, foi protocolado por nós agora na quinta-feira. Portanto, o Arthur Lira não tem atraso nenhum. Ele está em dia. Ele acabou de receber a reinstalação das sessões, que será na terça-feira, essa semana próxima nossa. Ele terá a oportunidade de instalar a CPI do MST. Não há atraso na Câmara dos Deputados na CPI do MST. Onde há atraso, sim, proposital, é lá no Senado. Porque na qualidade de presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco sentou em cima do requerimento para dar tempo do PT tentar tirar as assinaturas. Então, ó, vamos chamar o Guilherme. Guilherme, chega aqui, vai na cara dele e manda um recado, então. Qual o recado que você daria aí pro Pacheco e pro Lira sobre essas situações? Bom, senador Rodrigo Pacheco, o Brasil quer a CPMI do 8 de... Microfone. Todas as... De novo, repete. Senador Rodrigo Pacheco,
O Brasil quer a CPMI do 8 de janeiro. Palavras do presidente Lula, a vida inteira dele. Governo não teme CPMI. Se teme é porque tem algo para esconder. Existem lá todas as assinaturas necessárias, estão colocadas. Todas as condições legais para a CPMI do 8 de janeiro ser instalada estão colocadas. Cabe apenas a Vossa Excelência, na próxima sessão conjunta do Congresso, que o senhor terá que convocar, ler o requerimento para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Apenas e tão somente é a sua decisão de ler o requerimento em sessão conjunta do Congresso que está pendente para a instalação da CPMI. E se ele decidir não aprovar, não está aprovado. Isso é legal o povo saber também, porque tiveram as assinaturas. Agora, se o presidente do Senado não quiser, não sai? No caso da CPMI, do Senado, ele tem que instalar. Só que para instalar ele tem que ler o requerimento. O que ele está fazendo? Ele não convocou ainda a sessão conjunta de Câmara e Senado, não convocou justamente para não ter que ler. Porque se convocar vai ter que ler e aí, consequentemente, vai ter que instalar. Ó, Gui, vai lá no Felipe Monteiro, que ele quer falar também. Não, primeiro é o seguinte, a CPI é um instrumento da minoria, né? Tem que ter um terço dos deputados para poder instaurar a CPI. No caso da Câmara dos Deputados, precisa de 171 deputados. O requerimento que o Salles está querendo aprovar, do MST, tem 162 deputados apenas. Ou seja, tem um deputado a mais em relação ao necessário. Ou seja, essa CPI do MST não vai para frente, com certeza. O governo vai conseguir tirar 2 assinaturas, porque é fácil, né, tirar 2 assinaturas. É fácil comprar 2. E além disso, é importante destacar, vai tirar muitas assinaturas. E essa CPI não tem o fato determinado, né? O fato que o Salles colocou no requerimento é um fato genérico. Invasões do MST. Qual é o fato determinado, Salles? Não tem. Deixa eu dar o fato determinado. O governo não vai tirar na assinatura. Pessoal, fato determinado. Assistam a televisão. A Jovem Pan tá aí mostrando as fazendas da Bahia e de São Paulo, que acabaram de ser invadidas. Tem dia, hora e imagens do fato determinado. Dizer que não tem fato determinado em invasões do MST... Sabe que eu pra tenho gerar medo. investigação não tem. Sabe que eu tenho medo? O Lula tá bancando tanto o Silvio Santos, com todo perdão ao Silvio Santos, ele tá fazendo tanto topa tudo por dinheiro que o meu medo é a hora que não der mais certo, ele vai tocar um Chaves na programação. O Brasil não vai deixar, né? Nós não somos um país, nós não somos uma Venezuela, nós não somos uma Argentina. Metade da população brasileira votou no Bolsonaro. E mais da metade da população brasileira não está gostando do que o Lula faz. Ou seja, todos os eleitores do Bolsonaro e boa parte dos que fizeram o L, porque estavam com birrinha do Bolsonaro, já se arrependeram diante dessas barbaridades que o governo do PT está fazendo. Esses escândalos de ministra ligada lá à milícia no Rio de Janeiro, a ministro que pega avião da FAB para ir fazer leilão milícia do amor. Essa é milícia do amor. Essa milícia do amor. A fazer, tentar baixar juros na canetada, falar mal do Banco Central, revogar os dispositivos da lei das estatais. Mas o Felipe afirma que a CPI não sai. Bom, o tempo vai dizer. Nós podemos voltar aqui no programa daqui uma semana e você pode me dizer se saiu ou se não saiu. A gente pode até casar uma apostazinha aqui. E olha aí, gostei. Vamos lá. Vai ter aposta? Agora pegou. Então vai, 100 reais tá valendo e aí os dois voltam. Não, mas vamos casar o dinheiro aí porque tem gente caloteira. Você fica de custodiante do dinheiro. Vamos casar aqui. Então pronto, já gostei. Põe 6zinho aí, Filipão, põe 6zinho aí. Só tem o cartão. Tá vendo? Vem cá, mas vai apostar. Tá apostado. Tá apostado. Então, tá 100 reais. A gente vai voltar. Saiu a CPMI, 100zinho pra cá. A CPI do MST. CPI do MST. Saiu a CPI do MST, 100zinho pra cá. Você tá não saiu, 100zinho pra lá. Tá confiante. É lógico, não tem como não instalar. Tá todo deputado só a mais furioso com essas barbaridades. Deputado a mais no mínimo. É o número. Não tem problema. Você vai ver, o cara que tirar a assinatura do MST vai ser destruído pela opinião pública. Vai nada porque perfumaria. Ô, Salles, vai ficar na cara de essa discussão. Agora a novela vai ter o jornalista do mal. Eu vou precisar interromper pra gente encerrar nosso programa. Muito obrigado, Salles. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Aí, ó, todo mundo de novo, com o mesmo formato, eu vou pro meio da roda aqui. Vamos pro meio da roda encerrar. E agradecer a todos vocês pela audiência. É todo domingo, hein? A partir de agora, de 2 da tarde até as 6 da tarde, 5h30 nesse começo. E vamos junto.
Vamos junto, vamos polemizar, vamos botar fogo no parquinho. Sempre te chamando. Vem pra roda. Valeu, rapaziada. Bom domingo pra todos vocês. Valeu, turma.